Povo querido, tudo bem? Eu estou começando alguns vídeos aqui para o conteúdo do nosso YouTube, da nossa paróquia, da nossa igreja, e gostaria de começar falando um pouquinho sobre a história da Bíblia, para que você possa assistir e aprender um pouco sobre a história desse livro tão importante para nós que somos cristãos. Quero começar com um texto de um autor desconhecido. A Bíblia é a palavra de Deus. É como o mapa do viajante, o cajado do peregrino, a bússola do piloto e a espada do soldado. Ela é o código de conduta do cristão. Nós temos de estar sempre meditando nela, permitindo que comande o nosso coração e direcione os nossos passos. Nós devemos lê-la regularmente, sem pressa e em espírito de oração. A palavra Bíblia é um antigo vocábulo grego que significa livros. Então, nós já sabemos que essa palavra Bíblia significa livros, um conjunto de livros. A Bíblia é uma coleção de 66 livros que estão divididos entre 39 livros que compõem o Antigo Testamento e 27 livros que compõem o Novo Testamento. O Antigo Testamento é a primeira parte da Bíblia, composta por 39 livros, que, além de contar a história do povo judeu, traz centenas de promessas sobre a vinda do Messias. Essa palavra quer dizer o ungido, o enviado, o Filho de Deus, o Salvador. O livro sagrado do povo judeu é conhecido por eles como a Torá. O Antigo Testamento está dividido em quatro categorias gerais: o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros, os livros históricos, os livros proféticos e os livros poéticos. O Novo Testamento é a segunda parte da Bíblia cristã, composto por 27 livros que contam a história de Jesus de Nazaré, o Cristo. Essa palavra Cristo é a mesma palavra Messias. Seus feitos, sua mensagem e o início da igreja cristã através dos seus discípulos e seguidores. O Novo Testamento está dividido em 4 grupos: os Evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as Epístolas ou Cartas e o livro de Apocalipse. Quem escreveu a Bíblia? Os livros da Bíblia foram escritos há tanto tempo que realmente, em alguns casos, não se sabe quem escreveu muitos deles. Alguns livros não foram escritos por um escritor, são uma coleção de escritos. Na Bíblia, há coleções de histórias, de leis, hinos e assim por diante. Os colecionadores de escritos, muitos deles desconhecidos, ajudaram a fazer da Bíblia aquilo que ela é hoje. Há muitos livros no Antigo e Novo Testamento que trazem os nomes dos autores. Muitos livros da Bíblia recebem o nome de pessoas, mesmo que essas pessoas não tenham escrito os livros. Outros livros recebem o nome de pessoas pelo fato de falarem sobre essas pessoas, contudo, não tenha sido necessariamente essa pessoa quem escreveu o livro. Por exemplo, o livro de Jonas conta a história de um homem chamado Jonas. O mesmo acontece com o livro de Daniel. Outro exemplo, os livros do Novo Testamento, chamados de 1ª e 2ª Timóteo, não foram escritos por Timóteo, mas sim foi uma carta que o apóstolo Paulo escreveu endereçada a Timóteo, daí ter o nome dele. No Novo Testamento, como nós acabamos de ver, algumas cartas recebiam o nome das pessoas, mas também o nome das igrejas para a qual foram interessadas. A Bíblia foi escrita ao longo de 1200 anos, entre 1100 a.C. e 100 depois de Cristo. E como foi esse processo de escrita da Bíblia? Só para a gente lembrar, a humanidade começou a registrar os seus feitos de diversas maneiras. Os primeiros registros encontrados mostram que o homem começou o seu processo de escrita com pinturas nas cavernas. Essas pinturas já representam o desejo do homem de registrar os seus acontecimentos. Sabe-se que há cerca de 5.000 anos, os egípcios criaram os hieróglifos, que eram um tipo de escrita sistemática feita a partir de símbolos. E a partir de então,
nós encontramos o homem fazendo registros na pedra. Sabemos também que o homem utilizou tábuas de argila para fazer seus registros. Os babilônicos simplificaram os sinais em forma de cunhas gravadas com uma espécie de estilete, o que ficou conhecido como a escrita cuneiforme. As sociedades foram evoluindo e foram surgindo as letras e o alfabeto que substituíram os símbolos. Olha aqui um exemplo de como é que foi crescente esse processo de nós chegarmos até os números que nós conhecemos hoje. Aqui é mais um exemplo de escritas, dessa evolução que foi tendo. E aqui nós notamos a mudança que antes era representada por símbolos e agora por letras. E os registros ainda eram feitos na pedra. Nós sabemos que foi assim que Moisés registrou os 10 mandamentos. A história nos mostra que, com o passar dos tempos, a escrita foi sendo aperfeiçoada e assim surgiu o papiro. O papiro era uma planta que crescia às margens do rio Nilo e do rio Delta. E o ser humano, brilhante como é, descobriu por meio dessa planta o que viria a ser o precursor das folhas de papel. O processo era o seguinte: pegava-se o caule da planta e cortava em pequenas lâminas de tamanhos idênticos. Essas lâminas eram embebidas na água e em seguida colocadas uma ao lado da outra em sentido horizontal e outra camada por cima em sentido vertical. Depois colocava uma pedra para prensar e batia nessas lâminas para formar uma espécie de folha, como nós vemos aqui na imagem, uma folha de papiro. Então, através do papiro, foram escritos todos os documentos antigos, e tudo indica que assim foi escrita a Bíblia. Nós temos a certeza de que todo o Novo Testamento foi escrito em papiro. O processo era feito assim: pegava-se a folha de papiro e com uma tinta e uma pena que fazia o papel da caneta da época, pintava-se as letras uma por uma na folha de papiro. Era um verdadeiro trabalho de arte. Aqui nós temos alguns exemplos de papiros antigos. Era exatamente assim que ficava a folha escrita. Aqui nós temos um manuscrito histórico da segunda carta aos Coríntios. E esses papiros eram colados uma folha na outra e depois enrolados e chamados de rolo de papiro, os livros da antiguidade. E depois eram guardados em jarros de barro. E no decorrer da história foram ganhando a forma parecida com os livros atuais. Aqui nós temos a imagem de um pesquisador analisando um papiro antigo que foi encontrado nas cavernas de Qumran. Com o passar dos tempos, por volta do quarto século, a escrita passou a ser do papiro para o pergaminho. Essa já foi uma outra evolução brilhante descoberta pelo ser humano. Pegava-se o couro de um animal e utilizava também como se fosse uma folha, igual ao papiro, mas a descoberta é que o pergaminho era mais fácil de fazer, mais fácil de guardar e com certeza se deteriorava menos que o papiro e também era mais fácil de pintar, de escrever nele. Aqui nós estamos vendo uma foto atual, mas só para se ter ideia de como era feito o processo. Eles também eram enrolados como folhas. Olha aqui algumas imagens de pergaminhos antigos. Esse aqui é uma parte do Antigo Testamento, da Torá, escrito em hebraico. E aqui nós temos a imagem de uma Bíblia antiga em velino. O velino era um pergaminho melhorado, aperfeiçoado, que era feito do couro da ovelha, que era melhor do que outros animais, e foi utilizado também. Como nós vemos aqui, já estava em forma de um livro como nós conhecemos. O que sabemos é que o pergaminho foi utilizado até que o papel fosse difundido por volta da segunda metade do século VIII. Atualmente, a Bíblia já foi traduzida para aproximadamente 2.000 línguas e mais de 80% da população mundial tem acesso à Palavra de Deus. Povo querido, essa foi a primeira parte da nossa aula sobre a história da Bíblia. Eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu comentário aí embaixo, me dá um feedback sobre essa aula e em seguida eu vou estar postando as outras partes
para a gente aprender um pouquinho mais sobre a palavra do Senhor. Valeu, obrigado por ter assistido. Fique em paz.